bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui na Rede TV. Um bom dia com muito amor, com muito carinho, com muita luz e principalmente com muito afeto. Estamos aqui novamente com o programa Famílias em Cena. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Alessandra Muniz e hoje eu trago aqui duas pessoas especiais para falarmos de um tema que nos custa muito caro, mas que é importante debatermos, que é o tema AIDS. Eu trago aqui o reverendo Magela e o Dr. Landry Neto. Mas antes de iniciarmos nossos debates, as nossas conversas, o nosso bate-papo, eu preciso falar quem é o reverendo Magela. Geraldo Santos de Magela Neto, conhecido como Reverendo Magela, tocantinense de coração, presbítero anglicano na Missão do Cristo Redentor e coordenador da Casa a Mais, na cidade de Palmas, Tocantins. Graduado em marketing pela Universidade CEUMA, ativista na área da saúde, tem como lema não deixar ninguém para trás na busca de um mundo mais justo e fraterno. Isso aí eu acompanho de perto há algum tempo, né, reverendo? Atualmente desenvolve trabalho e ações no enfrentamento ao HIV/AIDS, ISTs e hepatites virais e situações de saúde das populações vulneráveis no estado do Tocantins. Coordenador do Fórum Tocantinense de ONGs, AIDS, Redes Mais, Coletivos, Hepatites Virais e Tuberculose. Atua na promoção do empoderamento econômico de comunidade LGBTQIA+, com ênfase na sigla T e mulheres, e um assíduo participante dos movimentos sociais no estado do Tocantins. Conselheiro Municipal de Saúde em Palmas, Conselheiro Estadual de Direitos Humanos do Tocantins, membro da International AIDS Society, membro da Comissão de Ética da UFT, professor convidado na disciplina Saúde das Populações Vulneráveis do curso de enfermagem da UFT. Extenso, hein, esse currículo? É um currículo extenso, mas eu tenho muito orgulho em dizer, porque sempre a palavra vulnerável está nesse currículo. E eu costumo colocar bastante esse currículo, por quê? Porque simplesmente é nas pessoas vulneráveis que encontra a nossa missão. A missão de existir da Casa Mais, dando a voz e a vez àquelas pessoas que não conseguem fazer por si sozinhos. Então, são conquistas importantes, que é do reverendo, mas é muito mais que reverendo, é do Estado do Tocantins. É o meu compromisso de construir um Estado lindo, importante, gostoso de viver, e que a gente sinta muito orgulho em falar isso para as pessoas. Não, e eu fico aqui muito honrada em contar com a presença do senhor aqui no Famílias em Cena, que é justamente, não sei se o senhor observou o S, né? Eu costumo sempre dizer o S plural, o S de famílias, né? Quando o senhor traz aí essa questão da vulnerabilidade, ele se encaixa também no direito das famílias aqui, o que a gente pretende trazer aqui para os nossos telespectadores. Mas esse S plural, eu queria dizer para a senhora que eu tenho aprendido isso na nossa casa, a IBDFAN, né? É que me trouxe essa riqueza e quando eu a conheci, e me trouxe essa riqueza e faz parte desse currículo também. Que maravilha, eu fico feliz por isso. E temos também hoje o Dr. Landry Neto. Por que tem o Dr. Landry Neto, tem o reverendo? O reverendo vai trazer para a gente o que é a AIDS, como vivem esses pacientes, a realidade no Brasil, no Tocantins, né, como que o reverendo ajuda, né, os parceiros que o reverendo tem para ajuda no combate, né, da AIDS. Mas temos também o Dr. Landry, que é um advogado ferrenho, defensor aí de várias causas, dentre elas LGBTQIA+, e que é nosso parceiro aqui também da Casa a Mais, não é isso, reverendo? Currículo do Landry Neto, vou chamar de Landry Neto, advogado previdenciário, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB Tocantins, presidente da Comissão de Diversidade Sexual do IBDFAN Tocantins, bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Rio Preto, pós-graduado em Direito Público pela Faculdade Legale, pós-graduado em Direito do Trabalho Processual do Trabalho e Direito Previdenciário pela Faculdade Cândido Mendes. E hoje, acadêmico de jornalismo na UFT, né, doutor Landry? Estava com pouca coisa para fazer, resolvi fazer mais alguma coisa aí. Suplente do Conselho de Direitos Humanos no cargo da Igreja Anglicana da Casa a Mais. Bem, para todo mundo, muito bom dia. Alessandra, Alê,
É um prazer estar aqui na realização de mais esse sonho, que eu sei que era seu e que agora é de todos nós. A realização desse projeto muito bonito que a Rede TV Tocantins acolheu e que tem uma função social nevrálgica e cirúrgica, de mostrar o quão plural pode ser o direito das famílias e, principalmente, o quão plural a nossa sociedade tem que ser. E estou como presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero do IBDFAM, do qual você preside, e só tenho a agradecer à instituição, ao IBDFAM, pelo trabalho que a gente faz, que é tão social e consciente. E aqui a gente vai bater um papo sobre a Casa Mais, que eu também tenho a honra de fazer parte. Maravilha. E para começar, reverendo, o que é a Casa Mais, né? Porque a gente fala da Casa Mais, o reverendo cuida da Casa Mais, cuida de pacientes com AIDS, mas a primeira coisa, para que todo mundo possa saber o que é a Casa Mais aqui no Tocantins. A Casa Mais, ela é um projeto, e um projeto construído pela Igreja Anglicana, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. É um sonho de um bispo chamado Maurício de Andrade, que certamente está nos assistindo agora, em que, quando sonharam essa casa, era para abrigar as pessoas que vinham do interior do estado para fazer o tratamento ou para fazer ali, fazer o seu tratamento na cidade. Esse é o sonho de construção dessa casa. E essa casa ela é uma construção coletiva desde o seu erguimento do prédio, porque através da nossa missão em Indianápolis, que destinou recursos para a construção dessa casa. Então a Casa Mais ela nasceu com este objetivo. Em 2011, então tem um tempinho já, acho que vai ali 13, 14 anos, e a gente se sente muito honrado em poder hoje estar diante dessa casa. Lá na casa, quarto masculino, quarto feminino, configuração de receber pessoas, isso numa época que os protocolos para o cuidado do HIV como ainda existe hoje, mas na época com muito mais intensidade, as pessoas não serem aceitas em suas famílias ou não terem condições mesmo de fazer o tratamento. Hoje a Casa Mais ela não tem mais essa configuração. Ela não tem mais essa configuração. Hoje a Casa Mais ela é uma casa que trabalha a prevenção. Então, o desenvolver desse projeto, dessa casa, é justamente, como diz aí meu currículo, junto com os movimentos sociais, governos estaduais, o governo municipal, e aí a gente está falando do estado inteiro, criar essa sensibilização quanto à questão da AIDS no município. E a gente falando consequentemente nos municípios, a gente constrói o estado. Então, hoje, ponto focal da casa é trabalhar a prevenção do HIV, a prevenção de morte de AIDS no estado do Tocantins. Eu estive lá, umas 2 vezes já na Casa Mais e pude ver a configuração. O senhor mostrou para nós, onde tem remédios, tem testes, que podem ser feitos, testes rápidos, Isso. E a gente vai chegar nessa parte aí, mas quando a gente fala de AIDS é um tabu ainda muito grande, É um tabu. O senhor estava me relatando há pouco, inclusive que isso me assusta, pessoas que trabalham, que têm AIDS e que são demitidas, pelo patrão porque estão Sim. com AIDS. Porque ainda há muito essa questão ainda de tabu, de esclarecimentos, que se pode viver, sim, com a pessoa que está do seu lado ali, que tem o vírus HIV, que não vai ter problema nenhum. Mas ainda há um grande preconceito. Não é isso, reverendo? Existe. E no nosso estado do Tocantins, o senhor me falou que tem os dados aí de 2021. A gente não conseguiu coletar os dados de 2022, o estado, não é isso? Isso. A gente, são dados sensíveis que se vão coletando. A gente teve e estamos vivenciando a pandemia de Covid-19. Então, isso sensibilizou muito a questão estatística do trabalho, de coletar dados realmente reais por conta de a pandemia prever o isolamento, Mas a gente tem dados aí que não são... Hoje nós temos mais de 50 pessoas por óbito de AIDS no estado. E são dados que, no ano de somando 2021 e 2022, nós sabemos que esse dado ele não reflete a realidade. Porque existem novas contagens que precisam ser feitas justamente aí por esse lapso da Covid-19, mas esses são dados oficiais que a gente precisa trabalhar em cima deles, E não são poucas pessoas.
talvez, se fosse uma pessoa por óbito do AIDS, reverendo Magela continuaria a mesma luta. Porque a gente está falando de pessoas, e pessoa a gente não conta. Sim, Né? sim. Pessoa a gente fortalece. Esses números servem somente para a gente justamente identificar onde que a gente pode melhorar. Sim. A Casa Mais recebeu agora, tem pouco tempo, né, a doação de um carro que foi feito pelo Ministério Público do Trabalho através de um evento que o IBDFAN, né, através da Comissão de Diversidade Sexual, que o Dr. Landry preside. E nesse evento, o procurador, vendo o senhor falar de como o senhor transportava, né, os pacientes, né, com HIV, fala um pouquinho dessa doação e de como que o senhor transportava e hoje como está sendo. Eu crio esse sorriso nos lábios, porque a gente contando, e aí é muito bom falar com vocês, porque vocês mais que ninguém conhecem esse trabalho de bastidores da Casa Mais, as dificuldades do reverendo Magela em lidar com esse trabalho. E na época, quando nós estávamos fazendo esse trabalho do IBDFAN, da questão do evento da diversidade, nós tivemos essa oportunidade de conversar um pouquinho mais com o Dr. Ricardo Freasa. Ele estava lá silencioso e perguntando, todo mundo tem essa curiosidade de perguntar o que o reverendo Magela tanto faz. E eu contava, eu tinha um carro que chamava-se Ford Ka, 2019, era um carro fantástico, muito bom, não é propaganda, mas é bom contar porque faz parte da história. Só que eu tinha grande dificuldade, porque na hora que eu ia transportar a pessoa com as consequências da AIDS, ou eu botava a cadeira de roda, ou eu botava o paciente, não dava todo mundo. Porque né? Um carro pequeno. É muito pequeno. E aí a gente está falando do exército de família e as configurações das famílias que hoje são impactadas pela AIDS, ou seja, elas não tiveram óbito pela AIDS, mas elas ficaram sequeladas, não andam, vivem em cadeira de roda, ou vivem em situação de extrema vulnerabilidade. O Dr. Landry Neto nunca tinha ido em campo comigo, e nesse dia houve uma coincidência dele pegar uma carona, eu enganei ele, peguei uma carona, levei ele para a HGP comigo, e deixei ele dentro do carro, porque eu não tinha ninguém para ficar dentro do carro comigo, deixei ele vigiando. E aí ele conseguiu conhecer qual é essa fragilidade. E aí eu resolvi vender esse carro. 2019. Não é o carro da casa, era o carro do Magela. Do Magela. E aí eu vendi esse carro sem nenhum problema e comprei um carro chamado Doblô, que é hoje o carro que eu ando. E ele me deu muito trabalho, essa Doblô. Eu me lembro dessa Doblô. Por que essa Doblô? Porque eu carrego o paciente, carregava. Porque carregava nos braços mesmo, então causava muita. Eu não sou um homem que tem um porte físico muito forte para levantar as pessoas, mas eu não sei de onde tirava, mas fazia. E aí a Doblô, ela me ajudou, porque na altura do piso eu conseguia carregar a pessoa e colocar dentro do carro sem ter isso. Não é um ato heróico, é um ato de amor. Isso não é para me premiar por isso. Eu estou contando um episódio para a gente chegar onde chegou. E esse carro facilitava na altura de eu colocar e tirar a pessoa e levar até 7 pessoas, e levar a mercadoria, levar todo mundo junto dentro, todo mundo feliz. Magela, você poderia ter pego uma ambulância do SUS, etc. e tal. Bem, a gente poderia fazer muitas coisas, mas esse era o que a gente precisava fazer para atender essa pessoa. E assim nós fizemos. O Landry já está aqui, né? Ele já está tocando aqui. Mas a gente vai só cortar um pouquinho, porque a gente tem que ir para um breve intervalo. Eita, intervalo é coisa boa. E daqui a pouco a gente retorna. Obrigado, gente. Com o reverendo Magela e com o Dr. Landry Neto. Rapidinho.